A solidão humana nunca significa ausência da presença de Deus. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17 diz: Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Aqui na metade do segundo parágrafo, mais para o finalzinho, está escrito: Quando todos o abandonaram a quem? O apóstolo Paulo. O Senhor permaneceu ao lado do apóstolo e lhe deu forças. Existem momentos na caminhada em que nos sentimos sozinhos. Paulo ele escreve essa carta em um cenário muito difícil. Esse cenário que Paulo está, ele é caracterizado por 4 elementos: abandonos, perseguição, sofrimento e prisão. Humanamente falando, ele tinha muitos motivos para desanimar. Mas em meio à dor, Paulo faz uma declaração poderosa: o Senhor esteve ao meu lado. Quando as pessoas se afastam, Deus ele continua presente. Aqui existem 4 lições que eu quero compartilhar nesse devocional com você. Primeiro, nem todos permanecerão ao nosso lado. No verso de número 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai poder ler: Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Paulo experimentou o abandono de pessoas próximas. Existem fases da vida em que as amizades elas irão desaparecer, o apoio vai diminuir, pessoas vão se afastar, expectativas nossas serão quebradas. Mas você tem que trazer à memória os Salmos de número 27, verso 10, que diz: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nem todos suportam caminhar conosco nos dias difíceis. Porém, o abandono humano nunca anula o cuidado divino. Quem depende apenas das pessoas sempre se frustrará, mas quem aprende a depender de Deus permanece firme. A segunda lição é que Deus continua fortalecendo cada um dos seus servos, pois o texto diz: Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Não foi um permanecer ao lado indiferente, inativo. Não, foi permanecer ao lado, intervindo e agindo na vida de Paulo. Alguém pode estar ao meu e ao seu lado e nós estarmos com dificuldade de andar, e ela está ali passivamente vendo a nossa dificuldade de andar. Mas a outra pessoa que pode estar ao nosso lado vendo a nossa dificuldade de andar, e ali cedeu seu ombro amigo, seu apoio para nos ajudar a caminharmos mais rápido. É esse que Deus foi para Paulo. Deus não ficou ali passivamente, Deus estava ali ativamente, fortalecendo Paulo para que ele pudesse passar por aquele período. Foi por isso que Paulo pôde escrever um dia, antecipadamente, aos Filipenses, capítulo 4, verso 13: Tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso não é de que eu vou triunfar sempre, é que na vitória eu posso tudo, mas também no momento da derrota eu também tudo posso. Eu tenho o poder de Deus para não me perder na vitória e há poder de Deus em mim para não me perder também na derrota. Paulo não venceu porque era forte naturalmente. Suas forças vinham da sua relação com Deus. Existem batalhas, meus irmãos, que ultrapassam a nossa capacidade humana. Em alguns momentos da nossa trajetória é normal o nosso corpo se cansar, a mente enfraquece, as emoções se abalam, mas Deus continua renovando forças para aqueles que permanecem nele. Eu declaro para você nesse devocional: quando as nossas forças acabam, Deus começa a mostrar a força dele em nós. Pois o texto diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A terceira lição: Deus sustenta o propósito mesmo em meio à dor, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. É o que diz o restante desse versículo. Mesmo preso, Paulo continuava vivendo o seu propósito. As dificuldades não conseguiram parar aquilo que Deus havia estabelecido na vida do apóstolo.
Existem pessoas que acreditam que suas lutas cancelaram o seu chamado, mas Deus manda eu bradar ao seu ouvido nessa manhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jeremias 29:11 diz: Eu sei que o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar a vocês um futuro e uma esperança. O seu presente pode estar difícil, mas se você confiar no Senhor, há futuro melhor. Deus, irmãos, Ele continua trabalhando em meio ao nosso sofrimento, aos nossos processos, em meio às nossas perdas, nas prisões que às vezes nós nos encontramos na vida. O propósito de Deus não morre em tempos difíceis. Será que você pode declarar essa frase comigo aqui nos comentários? O propósito de Deus não morre em tempos difíceis. Aquilo que Deus começou, nem a dor consegue impedir Deus de terminar. Então eu não sei qual é a situação que você está, mas Deus está dizendo para você, Deus, Ele te sustenta em meio à sua dor. A quarta lição que esse texto nos ensina é que Deus continua livrando os seus filhos. O verso 17 continua dizendo, fui liberto da boca do leão. Paulo reconhece que Deus o livrou. Salmos 34, verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Existem livramentos que vemos claramente e outros que só entenderemos na eternidade. Aqui, irmãos, Deus livrou Paulo através da morte. Eu vou te explicar. Esse último texto que Paulo escreve aqui a Timóteo, provavelmente daqui ele saiu para o martírio. Só que existem duas formas de Deus nos livrar. Deus pode nos livrar da morte e Deus pode nos livrar através da morte. Às vezes nós queremos um milagre e Deus não quer fazer aquele milagre porque Ele tem um plano maior para nossas vidas. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Paulo ele começa essa carta no capítulo 4 ali a dizer que Deus havia por muitas vezes fechado a boca do leão, mas que a vida dele naquele momento estava sendo oferecida como uma oferta e que o tempo da partida dele estava próximo. Entenda, Deus nos livra da morte, mas às vezes Deus nos livra através da morte. Eu fiz uma série sobre a vida do apóstolo Paulo. Aqui eu vou deixar o vídeo para você, onde eu trato especificamente desse texto que nós falamos hoje, mas com muito mais detalhe. E aqui eu vou deixar a playlist completa da série Paulo o Apóstolo. Eu tenho certeza que se você investir um tempinho para assistir, Deus vai trazer paz, cura e fortalecimento para a sua fé. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Entra no nosso grupo do WhatsApp, Grupo Silencioso, para que você possa receber os links dos devocionais que postamos aqui no canal. Deus te abençoe. Forte abraço. Lembre-se sempre, o Senhor permanece ao seu lado e te dá força.